pelo facto de só aos 26 anos, em idade adulta, me ter lembrado de ser professor para o resto da vida. A minha vocação era outra ou outras, padre jornalista, e não fui nenhum nem outro. Apesar de exercer o ministério do povo de Deus e continuar a fazer algum jornalismo em jornais e na rádio. A vida era-nos surpresas destas, mas não estou arrependido. Tenho sido professor da mesma forma que seria padre ou jornalista, ao lecionar língua portuguesa, português, jornalismo, latim, grego, literatura portuguesa. Como homem como fundo, como escreveu Dom António Ferreira Gomes, fazer santos é a obra de Deus pela graça. A obra do educador, mesmo e precisamente do educador cristão, é formar homens, começando por não os deformar ou não os impedir de se formarem. Foi, portanto, o homem, a sua formação, o seu crescimento, a sua responsabilização, a sua dignidade, que tive sempre presente ao longo destes 37 anos. Chamo-me Nuno Pereira e nasci nesta cidade de São João da Madeira há 34 anos. Fui ordenado presbítero a 9 de julho de 2006. Sou pároco de Loureiro desde 29 de julho de 2006 e pároco de Iuro desde 4 de janeiro de 2007. Desde menino fiz o meu itinerário de catequese como qualquer criança do meu tempo. Frequentei 6 anos de catequese, terminados precisamente aqui neste pavilhão com a comunhão solene. Quase sempre ia à missa até esta data, depois nem tanto, ou mesmo nada. Da minha infância, do ponto de vista religioso, ficou-me na memória uma grande presença de Nossa Senhora de Fátima, devoção muito particular da minha mãe, e a lembrança das várias peregrinações que ela fazia ao Santuário da Cova da Iria. Recordo agora com saudade a figura grande, mesmo fisicamente, do meu abade, o reverendo Padre António Moura de Aguiar. Creio que despertei para a fé consciente e pessoal, teria uns 14 ou 15 anos. Calhou-me na turma da escola que frequentei, a secundária João da Silva Correia desta cidade, um amigo, hoje muito querido, o Rui Sá, que já por essa altura andava pela sua paróquia, que era a da Rifana, a ajudar ninguém a beijar, o padre Domingos Jariais. O Rui era acólito e vivia a sua missão com grande empenho e responsabilidade, até porque o padre novo era muito exigente. Mas ele fazia tudo aquilo com muito gosto e isso cativou-me. Nas várias caminhadas de regresso da escola para casa, era frequente falarmos da igreja, do que ele por lá fazia. Foi-se criando em mim um desejo de fazer também. No desejo de realizar esta vontade, que hoje sei dizer que era a vontade de me encontrar com Deus, foi buscando caminhos e lugares, alguns errados, para fazer uma experiência como fazia o meu amigo Rui. Depois de alguns desvios, foi contactando com o Padre Domingos, que se tornou entretanto meu amigo. Um dia enchi-me de coragem e falei também com o meu abade, figura veneranda que impunha respeito, e lá comecei a ajudar à missa. E assim, pouco a pouco, passando em vários movimentos da paróquia de São João da Madeira e da Rifana, foi-me iniciando na fé.
Lembro-me de ler de empreitada o Evangelho de Mateus, quase às escondidas, com o receio de me chamarem de padreco ou coisa parecida. Mas li e fez-me bem. Senti o chamamento para a vocação sacerdotal pelas palavras de um sacerdote que já está no céu, o Padre Carlos, que estava no seminário do Couto e vinha celebrar muitas vezes à minha paróquia. O desejo de seguir este caminho foi tão forte que durante muitos meses, até ir para o seminário, vinha à missa todos os dias para tentar perceber se era ou não verdade aquilo que sentia. Foi num ambiente familiar que aprendi que a vida não é só material, mas que temos um Deus que criou o mundo, que nos ama muito e que espera pela nossa oração. Fiz a catequese de 4 anos, concluindo com a confissão de fé. A descoberta que fui fazendo de um amigo que me atendia, me acolhia e me amava foi maravilhosa. A catequista que me acompanhou e preparou para a confissão de fé fez-me entender que a minha caminhada ainda estava a começar. Foi nesse momento que senti que Deus me chamou, que precisava de mim para levar mais longe a boa nova. Significa acreditar no amor de Deus, acreditar que Ele tem um plano para mim e para a nossa família. A fé está subjacente às ações do dia a dia. Perante as pequenas dificuldades da vida, a morte de familiares e amigos, é difícil acreditar que tudo o que nos acontece é vontade de Deus. Porém, procuramos encarar estes momentos como diferentes gostos de Jesus que foi suspenso na cruz. Em casa, procuro agir com amor para cada um, transformar as tarefas que são cansativas após um dia de trabalho em atos de amor para Jesus no marido e nos filhos. Sou professora e na escola procuro viver o amor ao irmão em cada colega, funcionário ou aluno. Tento ver todos os dias, com olhos novos, aquele que me está mais próximo, seja um colega, seja um cliente. Tinha um chefe que dizia que algumas vezes demorava muito a atender um cliente. Por vezes, mais do que falar sobre a sua vida económica, fala sobre a sua vida pessoal e o relacionamento familiar. E eu fico simplesmente a ouvi-los, porque isso é o mais importante para eles naquele momento. Ter alguém que nos ouça, e isso dá uma enorme alegria. Na minha profissão, vemos famílias a desmoronar-se por causa do dinheiro. Isto porque os valores do dinheiro sobrepõem-se aos valores da fé cristã e aos ensinamentos de Deus. Posso-vos garantir que o dinheiro não me traz felicidade quando não o usarmos bem e ao serviço dos outros. Na família, procuramos passar aos filhos a mensagem de que vale a pena ter valores e viver segundo esses valores. Lembro-me de ser pequena ir às Eucaristias com a minha mãe e mesmo depois de entrar para a catequese, fazer birra para ir com ela, pois via naquele bocadinho como um momento especial, um momento só nosso, onde, com ela, aprendi a crescer na fé. Foi na minha família que desde pequena ganhei o hábito de rezar e agradecer a Deus. Fiz a caminhada catequética normal, terminando com o crisma. Na altura, e apesar de não fazer para poder ser madrinha, não tinha noção do verdadeiro sentido daquele momento. Pertencia ao grupo coral, que animava as Eucaristias. Andava lá não só pelo intuito de cantar, mas principalmente porque, e acima de tudo, éramos um grupo de amigos. Em dezembro de 2001, fui convidada pela responsável do grupo de jovens de Loureiro e por alguns amigos para fazer a experiência do convívio fraterno. Não posso dizer que aqueles 3 dias tenham mudado a minha vida, mas fizeram-me ver a vida de uma maneira diferente.
proclamar, para anunciar e testemunhar a Jesus Cristo vivo, presente nas comunidades, presente na Igreja e presente no meio do mundo. E por isso estes testemunhos fizeram assim mostrar um leque não totalmente alargado. Há muitas outras áreas que porventura poderiam vir aqui, mas dadas as restrições do tempo, certamente foi por isso que, além da catequese, portanto ligado à comunidade cristã, depois aos jovens, à família e depois aos professores, portanto não era do ensino, e ao Ministério Ordenado, nós fomos tocados por esta forma ou estas formas pelas quais Deus toca o coração de cada um e o impele a ir anunciar o próprio Senhor, a Jesus Cristo, vivo aos teus irmãos. Porque este é o mandato de Jesus Cristo. Ele fez isto com os apóstolos e os apóstolos fizeram isto logo nas primeiras comunidades cristãs e ao longo destes 2000 anos da história da Igreja nós reconhecemos este mesmo dinamismo. Todo aquele que encontra Jesus Cristo é convidado a anunciá-lo. Eu quase diria que é um impulso interior de quem se encontra com Jesus Cristo ter que anunciar.